Olá pessoal, esse é mais um vídeo que a gente vai tentar abordar temas relacionados à psicologia. E por que não falar sobre como as pessoas chegam à psicologia, como as pessoas enxergam a psicologia? As pessoas chegam até lá ao nosso consultório com muitas dúvidas, sem saber exatamente o que elas vão fazer lá. Quer saber mais um pouco sobre isso? Assista esse vídeo. Vamos lá! Meu nome é Rafael Oliveira, eu sou psicólogo e vou explicar um pouquinho para vocês. Bom, a primeira dúvida que as pessoas têm é se todo mundo que bate no consultório de psicologia é necessariamente louco. Esse é um grande tabu da nossa sociedade, né? Onde somente loucos podem fazer psicoterapia, podem fazer terapia, vão ao psiquiatra, se tratam com remédio. Bom, a gente tem que separar algumas pedras aí, né? Porque senão fica um jogo muito ruim de se jogar. Quem busca psicologia hoje busca porque quer se conhecer, quer ter um autoconhecimento, está sofrendo por algum motivo, algum trauma e está buscando a resolução desse problema. Não necessariamente porque tem sintomas como delírios, algumas fantasias mais fortes, não por isso. Hoje em dia, quem busca psicoterapia é mais para se conhecer, é para ter uma análise. Outra questão que as pessoas perguntam muito, né? Quem faz psicanálise e quem faz psicoterapia. Se existe diferença? Sim, existe. Tanto na questão profissional como na questão de pensamento, de linha teórica. Mas isso é algo que a gente vai ver em outro vídeo. Vamos nos debruçar melhor sobre esses temas em outros vídeos. Nesse eu vou explicar muito mais, ou melhor, vou tentar explicar mais em pouco tempo a questão da psicoterapia. Então a psicoterapia ela tem um tempo de 50 minutos, geralmente, as pessoas fazem em 50 minutos, uma vez na semana, que é para dar tempo da pessoa refletir. Algo também que é muito comum é a pessoa achar que ela pode mentir para o terapeuta. O terapeuta ele não tem como adivinhar o que é verdade ou o que é mentira. Porém, ele tem que ter uma escuta sem precisar procurar saber se é verdade ou não. O que interessa para nós, enquanto terapeutas, enquanto psicólogos, é como e o que a pessoa traz para a gente. Não se é verdade ou se é mentira. O pensamento do terapeuta ele é sem julgamento. Ele não pode, de forma alguma, interpretar aquilo com julgamento e devolver aquele julgamento para a pessoa. No seu interior ele pode até julgar, mas enquanto terapeuta ele não pode fazer aquilo. E o que diferencia então a psicoterapia para a conversa de um amigo? Muita gente chega também falando que é como se eu estivesse conversando com um amigo, é como se fosse uma conversa de táxi. Não, não é bem assim. Por exemplo, num táxi, a pessoa provavelmente vai te responder algumas questões que um psicoterapeuta não vai te responder. Ou melhor, a pessoa vai opinar, enquanto o psicoterapeuta vai expandir o seu olhar. Com um amigo, o amigo geralmente vai lá, escuta a gente, devolve pra gente algumas coisas, só que o amigo fala assim, mas se eu fosse você eu faria isso. Hora ou outra faz até um papel meio de terapeuta mesmo, escutando, acolhendo a gente. Só que um amigo ele tem a cabeça muito envolvida com a gente. Então ele acaba tendo justificativa de algumas coisas, ele acaba fazendo jus a outras coisas, ele acaba se impondo enquanto amigo mesmo, né? Enquanto terapeuta ele se mantém um pouco mais distante. Isso não quer dizer também que todo terapeuta tem que ser frio, não. Existem abordagens, existem pessoas que mantêm essa distância muito grande. Outras abordagens, outras pessoas já preferem uma proximidade maior com o seu paciente. A relação terapeuta-paciente ela é uma relação de convívio. Não é aquela relação de convívio em relação... Ou melhor, em relação. Não é uma relação de convívio como a de um amigo, como a de um parente, mas é uma relação onde tem que ter essa troca, essa experiência de um com o outro, onde as pessoas vão se conhecendo, vão se entrosando, e a relação terapêutica acontece nesse vínculo. Se não tiver esse vínculo, a pessoa não vai ter a confiança. E existem regras, existem éticas, normas éticas, na verdade, que regulam o que o terapeuta deve ou não fazer dentro do setting terapêutico, dentro do consultório e protege
totalmente o paciente sobre o que é falado, né? A escuta terapêutica é uma escuta quase muda, porque o que é dito lá dentro, por ética, não é colocado para fora. O nome das pessoas normalmente não são revelados. Quando um terapeuta exibe um caso em um seminário, por exemplo, ele não coloca o nome da pessoa, ou melhor, aquele nome que a pessoa tem. Às vezes coloca um codinome, ou então as iniciais, só para poder explicar melhor o caso. Terapia é um pouco disso, é um pouco de se conhecer, é um pouco de confiar no outro, é um caminho de mão dupla, é uma troca. A terapia, ela não termina quando os seus 50 minutos terminam, né? Alguns terapeutas mandam o dever de casa, outros não precisam mandar, né? Não tem necessidade de mandar. O paciente costuma sair pensando, aí é quando a gente começa a ver que está realmente funcionando. Porque se o paciente acha que só dentro daqueles 50 minutos que ele deve refletir, é perda de tempo. Não para o terapeuta, ou melhor, não só para o terapeuta, mas também para o paciente que está pagando por algo que ele não vai ter. Mas ele não vai ter não por o terapeuta ser ruim, mas sim porque ele não está se dedicando talvez da melhor forma possível. Então a relação terapêutica deve ocorrer, o paciente ele deve estar disposto a refletir e a ter mudanças na sua vida. Se ele não estiver disposto a isso, ele não vai conseguir, porque terapia é sofrimento de uma certa forma. Terapia machuca, terapia mexe na ferida aberta, porque só assim a gente vai fazer sarar. Só assim a gente vai conseguir limpar a ferida e aí começar uma cicatrização. Terapia cura? Talvez cure, mas talvez ela harmonize. Talvez não, ela harmoniza na verdade a vida das pessoas. O trabalho terapêutico é de harmonizar. A pessoa não precisa ficar totalmente feliz, ela não tem que estar também totalmente triste. Até porque os dois lados, os opostos, os pontos dessas linhas, eles são muito ruins. Uma pessoa muito feliz, por exemplo, incomoda uma sociedade. Então vamos pensar, vamos refletir. Terapia não é um bicho de 7 cabeças. Sejam bem-vindos ao canal, curtam, se inscrevam, compartilhem. Talvez tenha outras pessoas aí ao redor que necessitem saber disso, necessitem dessa informação para quebrar esse preconceito, esse tabu de que terapia é para louco, esse tabu de que terapia a pessoa fica falando sozinha, esse tabu de que terapia o terapeuta não olha na cara do paciente, não fala com o paciente. Vamos divulgar um pouco isso, vamos compartilhar essa ideia, vamos curtir esse canal, vamos fazer psicologia de uma forma diferente. Sejam bem-vindos!